Os funcionários de uma empresa viajaram para um congresso em São Paulo. 16 funcionários foram de carro particular e 12 foram com o carro da empresa. Cada carro transportou o maior número possível de pessoas, de modo que todos os carros tinham a mesma quantidade de pessoas. Quantos funcionários havia em cada carro? Bom, aqui também é um caso de MDC. Por quê? Porque nós temos dois valores diferentes, que são o 16 e o 12, e esses dois valores precisam ser divididos igualmente, porque cada carro transportou a mesma quantidade de pessoas e tem que ser a maior possível, porque transportou o maior número de pessoas. Então, isso é um caso de MDC, né? Resumindo, MDC. Então, eu preciso do MDC entre os valores 16 e 12. Como são números pequenos, a gente consegue fazer com certeza de uma maneira fácil, de cabeça, né? Fazendo os divisores de cada um e vendo dentre os iguais o maior. Mas para praticar também e podermos fazer um método prático, a gente vai usar a fatoração simultânea. Então vamos lá. 16 e 12 precisam ser divididos ao mesmo tempo por um fator primo. Qual é ele? É o 2? Sim, os dois são divisíveis pelo 2. Então vou usar 16 por 2, 8. 12 por 2, 6. Divide por 2 de novo, porque os dois são divisíveis por 2. 8 por 2, 4 e 6 por 2, 3. Bom, 4 e 3 são vizinhos, então eles são primos entre si, só dividem pelo 1 igualmente, que eu não posso usar aqui, porque eu só posso usar os números primos e o menor número primo é 2, né? Então, fechamos aqui e multiplicamos. 2 vezes 2, 4. MDC, 4. Então, quantos funcionários havia em cada carro? Havia em cada carro 4 funcionários, é isso? 4 funcionários. Daria para fazer isso de uma outra maneira? Dá, pelo conjunto, pela divisão sucessiva. Vamos treinar um pouquinho de divisão sucessiva. Aqui. No meio vai a divisão, tá? Então, 16 dividido pelo 12. 16 dividido pelo 12 dá quanto? 16 dividido por 12, quantas vezes 12 cabe em 16? Uma vez. 1 vezes 12, 12. Como eram 16, sobram 4. Eu preciso continuar a minha divisão. Então, eu subo o resto aqui, o resto é o novo divisor. Agora, eu vou dividir pelo 4. 12 dividido por 4, quanto que vai dar? 3. 3 vezes 4, 12. Como era 12, não sobra nada. O último divisor trabalhado é o 4. MDC, 4. 2 rolos de corda, um com 200 metros e outro com 240 metros de comprimento, precisam ser cortados em pedaços iguais e no maior tamanho possível. Não pode sobrar nenhum pedaço. Então, quanto medirá cada pedaço e quantos pedaços serão obtidos? Bom, eu preciso pegar dois valores, que é o 200 e o 240, e eu preciso achar o divisor igual, né? Eu preciso dividir 200 e 240 igualmente, então divisor comum. E esse pedaço, essa divisão tem que ser a maior possível, tá? Então, o que eu quero obter aqui? Eu quero obter um MDC de 200 e 240. Então, eu venho aqui e faço a fatoração simultânea e vamos dividir ao mesmo tempo 200 e 240, tá? 200 e 240 dividem por 2? Sim, os dois. Então, eu vou usar 200 por 2, 100. 240 por 2, 120. Ainda dão por 2? Sim, então eu vou usar 100 por 2, 50. E 120 por 2, 60. Os dois dão por 2 ainda? Sim, vou continuar. 50 por 2, 25. E 60 por 2, 30. Ainda dá pelo 2? Não, porque somente o 30 divide, o 25 não. Então, pula. 3. Também não dá, porque o 30 divide, mas o 25 não. Próximo primo. 5. 25 e 30 dividem pelo 5, então eu vou usar. Então, 25 dividido por 5 dá 5 aqui. E 30 por 5, 6. Como os dois são vizinhos, são primos entre si, só tenho um como divisor igual, então eu encerrei, porque eu só posso dividir pelos primos, e um não é primo. Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 5, 40. MDC, 40. Então, quanto medirá cada pedaço dessa corda que a gente vai cortar? Cada pedaço fica medindo
40 metros. Quantos pedaços serão obtidos? Agora a gente vai ver cada rolo tem 200 um e 240 o outro, que serão divididos igualmente pelo divisor igual e maior possível, 40. Então, 200 dividido por 40, eu consigo 5 pedaços. E 240 dividido por 40, eu consigo 6 pedaços. Então, 5 de um e 6 do outro. Se ele quiser ao todo, eu tenho que somar 5 de um com 6 do outro, 11. 11 pedaços. Nós conseguiremos 11 pedaços ao todo. Como seria se eu tivesse escolhido a divisão sucessiva? Vamos lá. O maior divide pelo menor, tá ok? Então, vamos lá. Divisão normal, tá? A única diferença de uma divisão normal aqui é que eu colocaria o quociente aqui e o resto aqui. Mas para não misturar com o resto, a gente joga o quociente para cima e o resto fica aqui, tá? Então, vamos lá. 240 dividido por 200 dá uma vez. Uma vez 200, 200, mas eram 240, sobram 40. O que eu faço para minha divisão continuar, já que é uma divisão sucessiva? Eu trago o resto para cá, o resto é o novo divisor. Então, agora, 200 dividido por 40, eu consigo 5 vezes. 5 vezes 40, 200. Como eram 200, não sobra nada. Então, não posso dividir por zero. Então, o último divisor trabalhado aqui é o 40. Então, MDC, 40. 3 rolos de fita de 60 metros, 120 metros e 150 metros precisam ser divididos em pedaços iguais de maior comprimento possível e de modo que não sobre nenhum pedaço de fita. Qual deve ser o pedaço de cada fita? Ou seja, eu tenho 3 números diferentes, 3 tamanhos diferentes, que devem ser divididos igualmente, sem sobrar nada, e esse tamanho tem que ser o maior possível. Então, assim, quando ele diz que eu tenho que dividir um número sem sobrar nada, eu já sei que tem que trabalhar com o divisor daquele número, né? Quando eu digo que a divisão tem que ser igual, então os divisores têm que ser comuns. Então, é divisor comum de 60, 150, 120, e não é qualquer divisor comum, ele tem que ser o maior possível, porque ele fala aqui, ó, maior comprimento possível. Então, assim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar o MDC de 60, 120 e 150, certo? Então, vamos lá. Qual é o MDC de 60, 120 e 150? Bom, os 3 dividem por qual fator primo? Pelo 2? Sim. Os 3 dividem pelo 2, então eu vou poder dividir, porque a divisão tem que ser comum. 60 por 2, 30, 120 por 2, 60 e 150 por 2, 75. Ainda dá pelo 2? Não dá. Por quê? 30 dá, 60 também, mas 75 não dá para dividir por 2. E como tem que ser ao mesmo tempo, eu pulo 2 agora. E pelo 3 dá? 30 dá por 3, 60 dá por 3, 75 também. Então, eu vou pelo 3. 30 dividido por 3, 10. 60 por 3, 20. E 75 por 3, 25. Ainda dá pelo 3? Não dá mais. Então, não dá mais pelo 2, ó. Não dá mais pelo 3. Próximo primo, 5. Os 3 dividem por 5? Sim, então eu vou usar. 10 dividido por 5, 2. 20 dividido por 5, 4. E 25 dividido por 5, 5. Olha só, não dá mais para dividir igualmente por nenhum número primo. Então, eu encerro aqui minha fatoração. E vou multiplicar os fatores encontrados. 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. MDC, 30. Então, o que eu vou responder aqui? Então, 30 metros, né? Cada pedaço de fita terá 30 metros, porque o MDC, 30. Eu poderia fazer pelo outro método também, de Euclides. E como é que eu faria isso, já que são 3 valores? Bom, quando são 3 ou mais valores, a gente também divide normalmente, só que de 2 em 2. Pegamos os 2 maiores, que são 150 e 120. Vamos lá, 150 e 120. E dividimos normalmente, tá? São 3, só que a gente vai pegar esses 2 primeiros, tá bom? 150 dividido por 120 dá uma vez. Uma vez 120, 120. Eram 150, sobram
30. Trago esse 30, que é o resto, para ser o novo divisor e vou dividir novamente. 120 por 30, 4. 4 vezes 30, 120. Como era 120, não sobra nada. Então, se fosse só entre 150 e 120, eu teria encontrado o 30 como maior divisor comum. Aí eu pegaria aqui o que sobrou, que seria quem? Vamos lá. Bom, ficou sobrando 60, né? Então, eu vou pegar aqui 60 e vou dividir pelo último divisor aqui. Vamos lá. 60 dividido por 30. 60 dividido por 30 dá 2 vezes, né? Então, 2 vezes 30, 60. Como era 60, não sobra nada. Como aqui já não sobrou nada, aqui, ó, MDC, 30.